o que faz uma ponte oscilar de lado e assustar todo mundo. Você já viu um prédio parecer torto em foto, uma ponte balançar como se tivesse vontade própria ou uma fachada emitir um som que ninguém entende? Nada disso precisa de mistério. Existe tecnologia por trás dessas anomalias, desde sensores até correções finas que mudam o comportamento da estrutura. Quando uma ponte começa a andar de lado, uma ponte para pedestres parece simples para quem só atravessa. A estrutura está ali, firme, e o resto seria apenas caminhar. Só que uma ponte não recebe passos como um piso morto. Ela recebe ritmo. O corpo humano tenta se ajustar ao que sente. Se o tablado oscila um pouco, o passo muda para manter equilíbrio. O detalhe perigoso é que esse ajuste pode sincronizar pessoas diferentes sem que ninguém combine nada. De repente, centenas de pessoas viram uma única força lateral. Cada passo isolado é pequeno, só que a repetição na mesma direção pode somar energia. Isso tem nome em linguagem comum. É ressonância, quando empurrões pequenos se encaixam no tempo certo e se acumulam. Em alguns casos, a ponte não balança para cima e para baixo. Ela balança para o lado. O efeito assusta, causa enjoo e empurra a gente para as laterais, mesmo sem a estrutura estar perto de romper. Pode existir ponte segura e ainda assim desconfortável. Parece contradição, só que não é. Segurança estrutural e conforto de uso são metas diferentes dentro do mesmo projeto, e um pode falhar mesmo quando o outro está dentro do esperado. Existe um caso bem conhecido em uma ponte para pedestres em Londres. Logo depois de abrir ao público, o tablado começou a oscilar com a passagem de muita gente. A solução não foi culpar as pessoas e nem fingir que nada aconteceu. A solução foi usar tecnologia para dissipar energia, que é tirar do sistema a capacidade de guardar movimento. Instalam-se amortecedores viscosos, que transformam vibração em calor dentro de um fluido, e amortecedores de massa sintonizada, que são massas controladas para se mover em oposição ao balanço e reduzir a amplitude do movimento. Antes de qualquer correção, vem a medição. A ponte recebe acelerômetros, sensores de deslocamento e registradores que acompanham vibração em tempo real. Com esses dados, engenheiros enxergam quais frequências estão sendo excitadas, em que condições e com qual intensidade. Em projetos atuais, esses sensores podem ficar permanentes e virar parte da manutenção. Quando o padrão muda, o alerta aparece cedo. Isso evita surpresa e evita a obra no escuro. Um detalhe curioso é que a percepção humana engana. Em vídeo, pequenas oscilações parecem enormes porque o olho se fixa no horizonte e o movimento relativo fica mais evidente. Nem sempre o culpado é gente. O vento também cria anomalias que parecem sobrenaturais na primeira impressão. Ele forma vórtices, que são redemoinhos que se soltam de um lado e depois do outro da estrutura. Essa alternância empurra a ponte como um dedo insistente batendo sempre no mesmo lugar. Em estruturas muito esbeltas, cabos e guarda-corpos vibram e produzem um som grave ou agudo, como se a ponte estivesse cantando. Isso é a aerodinâmica encontrando flexibilidade do material. O som vira lenda porque parece vir do nada, mas nasce de fluxo de ar passando por uma geometria que favorece vibração. A pergunta certa é esta: como saber se é susto ou risco real? A resposta é instrumentação e critérios de projeto. Com sensores, a vibração deixa de ser sensação e vira dado. Com simulações numéricas e validação em campo, o comportamento deixa de ser boato e vira diagnóstico. A correção pode ser precisa, sem reforma apressada, sem medo usado como régua. A ponte não aprende a ficar imóvel. Ela aprende a perder energia rápido, e isso é o que mantém o movimento sob controle. O prédio que cresce e encolhe sem ninguém notar. Um prédio parece uma coisa fixa. Quem olha de fora imagina que a altura é sempre a mesma e que a fachada fica parada como uma parede de pedra. Só que o prédio é um corpo feito de materiais diferentes, cada um reagindo ao calor e ao frio de um jeito. Concreto, aço, vidro e alvenaria se dilatam, que é aumentar um pouco, e contraem, que é reduzir um pouco. Esse movimento é pequeno, mas em grandes comprimentos ele soma. Em dias quentes, uma viga pode ficar um pouco mais longa. Em noites frias, volta a encurtar. Quando a estrutura não tem juntas de dilatação suficientes, ou quando uma junta foi mal executada, o prédio tenta se mover de qualquer jeito. A anomalia aparece como estalo, trinca fina ou porta que passa a prender. A curiosidade é que o problema pode parecer aleatório para quem mora. Uma rachadura abre mais em um mês e quase some em outro. Um piso faz um ruído seco só em certos horários. Um vidro estala quando o sol bate. Isso tem cara de assombração, só que é física do dia a dia.
O que a tecnologia faz é transformar esse comportamento em mapa. Entram sensores de temperatura, sensores de deformação, que medem alongamento, e inclinômetros, que medem variação de inclinação. Em prédios mais novos, também entram varreduras a laser e fotogrametria, que é reconstrução tridimensional feita a partir de muitas fotos. O prédio passa a ter um retrato muito detalhado do seu próprio corpo. Por que esse retrato importa? Porque olhar não basta. Trinca pode ser retração do concreto, que é a perda de água durante a cura, e isso costuma aparecer cedo, com padrão mais superficial. Trinca pode ser acomodação de fundação, que é quando o solo cede um pouco e puxa a estrutura. Trinca pode ser efeito térmico, abrindo e fechando com a variação de temperatura. Cada causa pede resposta diferente. Sem dado, a reação vira chute. Com dado, a intervenção fica mais limpa. Selar uma fissura sem corrigir a causa vira maquiagem. Corrigir junta e aliviar tensão resolve o que parecia mistério. Aqui entra um ponto que quase ninguém imagina. A tecnologia também pode criar uma anomalia falsa. Sensor mal fixado, cabo com interferência, calibração ruim ou software interpretando ruído como movimento podem gerar alarme de inclinação ou de vibração onde não existe nada fora do normal. Isso já levou a evacuações e a obras desnecessárias em alguns casos relatados, e é por isso que monitoramento sério sempre pede redundância, que é medir a mesma coisa por caminhos diferentes. O que parece precisão pode virar engano quando não existe checagem cruzada. A pergunta é inevitável. Como um prédio pode se mover e ainda estar dentro do normal? Porque normal não é igual a imóvel. Normal é um intervalo de comportamento previsto. Estruturas reais se mexem. Elas respiram com o clima, com a ocupação, com o vento, com o trânsito ao redor. A tecnologia existe para separar o movimento esperado do movimento perigoso. Quando esse filtro funciona, a anomalia vira diagnóstico. Quando ele falha, o medo vira notícia. Um detalhe bom para guardar é que quase toda intervenção eficiente começa com o entendimento do caminho da força. O prédio transmite carga para baixo e para os lados. Quando uma parte vira rígida demais, a outra parte paga o preço. Junta travada vira trinca em outro ponto. Reforço localizado pode empurrar problema para uma região vizinha. Por isso, a curiosidade real não é a rachadura em si. A curiosidade real é o jeito como sensores, medições e inspeção de campo conseguem contar a história invisível da estrutura, sem adivinhação e sem teatro. O peso escondido que acalma um arranha-céu. Prédio alto não é montanha. Ele é uma estrutura que precisa aceitar vento e devolver força sem quebrar. Quem nunca entrou em um andar alto e sentiu o corpo estranho, como se o chão estivesse vivo? Esse desconforto muitas vezes não vem de medo, vem de movimento real, pequeno e contínuo. Arranha-céus balançam. Balançam milímetros ou centímetros no topo, dependendo do tamanho e do vento. O problema é que o corpo humano é bom para perceber aceleração, e é a aceleração que dá enjoo. A anomalia vira conversa de elevador. O prédio está indo para o lado. O prédio vai cair. Só que a história é outra. A pergunta que corta o drama é simples. Por que um prédio alto não é projetado para ser totalmente rígido? Porque rigidez extrema pode concentrar tensão e aumentar risco de ruptura em pontos críticos. Flexibilidade controlada permite que a energia do vento seja distribuída e dissipada. O objetivo não é impedir todo o movimento. O objetivo é impedir movimento desconfortável e impedir movimento fora do previsto. Entra aqui uma das soluções mais curiosas da engenharia moderna: o amortecedor de massa sintonizada. Dentro do prédio, em um andar técnico, existe uma grande massa, às vezes pendurada, às vezes apoiada em guias, conectada a dispositivos que resistem ao movimento. Quando o prédio tenta ir para um lado, essa massa tende a ficar para trás por inércia, que é a resistência natural a mudar de velocidade. Esse atraso gera uma força contrária que reduz a oscilação. Parece mágico, mas é só física aplicada com precisão. A massa não precisa ser vista por ninguém. Ela trabalha em silêncio. O que faz isso ser tecnologia e não apenas peso é o controle do conjunto. Amortecedores podem ser ajustados para lidar com faixas de vento diferentes. Sensores medem vibração do prédio e alimentam um sistema de controle, que regula a resistência e a posição conforme necessidade. Em alguns projetos existe amortecimento ativo, onde atuadores aplicam força controlada para reduzir movimento em tempo real. Esse tipo de solução exige cuidado, porque falha de energia ou falha de comando não pode criar instabilidade. Por isso, soluções passivas, que funcionam sem energia, ainda são muito usadas.
Outro detalhe pouco lembrado é que a anomalia não é só balanço. Às vezes ela é som. Uma torre pode emitir um assobio em dias de vento. Uma fachada ventilada pode vibrar como uma régua. O ruído entra em apartamentos e vira queixa. O caminho para resolver começa em laboratório de vento, com maquete, medições e ajustes de geometria. Mudança pequena em canto de fachada, em grelha de ventilação ou em defletor pode quebrar a formação de vórtices e cortar o som. Parece truque, mas é a aerodinâmica aplicada ao desenho. No fim, a curiosidade real é esta. Muitas anomalias arquitetônicas são sinais de que a estrutura está viva no sentido físico, e tecnologia existe para manter essa vida dentro de limites. Quando você entende que prédio alto se move por projeto, a sensação muda. Deixa de ser lenda e vira engenharia. E quando a engenharia vira rotina de manutenção com sensor, inspeção e ajuste, o estranho vira previsível, que é o melhor tipo de segurança.